Você está ouvindo a trilha sonora de A Ditadura Recontada, As Vozes do Golpe. Série em podcast produzido, ou melhor, série em podcast da Globoplay, produzido pela CBN. Segundo episódio está no ar, hein, gente? Entrou hoje. Essa série é baseada na série de livros do jornalista Hélio Gaspari, que dedicou muitas décadas da vida dele profissional pesquisando, reportando os descalabros da ditadura militar, que vigorou nesse país por 21 anos, de 64 a 85. Nesse segundo episódio, que foi pro ar hoje, eu já ouvi. A nossa produção, que eu vou apresentar já, aborda essencialmente o papel do general Costa e Silva, a decretação do ato institucional número 5, que cassou direitos civis, políticos, fechou o Congresso, perseguiu, prendeu, torturou e matou opositores e durou 10 anos. E o grande lance da série é que ela traz áudios nunca antes ouvidos, áudios inéditos. E para contar pra gente sobre todo esse trabalho, nós trouxemos 3 mulheres da equipe grande que fez esse podcast. Ana Maria Straub, roteirista, está com a gente. Bem-vinda, um prazer te receber. Nadédia Calado, que saudade! Perdi as estribeiras, estava toda bonitinha, né? Depois de 8 meses, parece que acharam a chave do quartinho de hóspedes do estúdio CBN. E eu voltei, boa tarde, que honra, que saudade. Que saudade também. A Nadédia é jornalista, você ouvia ela aqui na CBN. E ela é narradora do podcast. A gente brincava, quando eu estava ausente, ela fazia o Estúdio CBN com o Fernando. Quando o Fernando estava ausente, fazíamos nós dois juntas. E a gente brincava que ela tinha um quartinho aqui na CBN, onde ela ficava. E a gente soltava ela do quartinho quando tinha que substituir um de nós. Pois é, faz 8 meses que ela tá nesse quartinho. Abriram a porta hoje. Bárbara Falcão, bem-vinda! Olá, muito obrigada, boa tarde. Bárbara, que você também costuma ouvir aqui na nossa programação, repórter, apresentadora, editora do podcast e jornalista também. Bom, eu vou começar pelas novidades. Eu quero muito saber, eu tô muito curiosa, eu tenho 1000 perguntas para Ana, porque ser roteirista em cima de um material tão volumoso quanto o do Hélio, eu não posso nem imaginar o trabalho que você teve, e eu vou querer saber. Mas antes, eu quero que vocês já comecem com novidades. Quais são as novidades desse segundo episódio? Que áudios inéditos vocês trazem nesse, por exemplo? Bom, só para introduzir, assim, a gente anunciou já no fim do primeiro episódio que esse segundo episódio trata muito da declaração do AI-5, Ato Institucional número 5, que é aquilo que chamavam de golpe dentro do golpe, né? Foi realmente o apertamento do regime, foi quando, de certa forma, foi institucionalizada a tortura, foi o fim do habeas corpus para os chamados crimes políticos. Poderia se caçar direitos de qualquer trabalhador. Só para ilustrar, no primeiro episódio eu contei que eu ouvia muito essas histórias do meu pai, né? A Ana até tem esse histórico em comum com o pai dela também. E o meu pai, a história que ele mais contava foi a desse dia da decretação do AI-5. Ele era jornalista, estava cobrindo uma chefia no Correio da Manhã, no Rio. Ele entrava tarde, então de manhã ele foi para a praia. E aí ele chegou na hora do almoço em casa, ligou a TV e em todos os canais ele dizia que estava um mesmo cidadão com ar de enfado, com óculos de fundo de garrafa, lendo um papel. Era o ministro da Justiça do Costa e Silva, o Gama e Silva, que escreveu esse texto do AI-5, dizendo ali para o meu pai na cabeça dele que a partir daquele momento tudo estava proibido, menos ir para a praia. Então ele voltou para a praia, avisou quem pôde e não foi trabalhar. Quem foi passou algumas noites no xadrez do DOPS, lá no Rio de Janeiro. E dali em diante entrou a censura no jornal e a vida ficou muito mais complicada. Imagina. Então foi esse momento, assim, o golpe dentro do golpe que a gente traz nesse roteiro. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre a relação da Nadédia com esse período, porque quando ela nasceu a ditadura já tinha sido derrubada há alguns bons anos. E essa relação com o pai dela costura também um pouco a relação dela com esse período da nossa história. Bárbara, áudios. Eu sei que você é a mulher dos áudios. Conta quais são os inéditos desse segundo episódio. Bom, a gente traz áudios, assim, os inéditos mesmo são os áudios do arquivo do Gaspari, né? Principalmente as falas do Geisel, né? Então a gente tem muitos áudios do Geisel que nunca foram ouvidos e que estão presentes também nesse episódio, falando dessa questão do AI-5. E também a gente pegou toda a reunião, né, em que foi decretado o AI-5
e pegamos os principais áudios, né? Então, o resumo, as falas mais impactantes, tudo tá nesse episódio pra gente, de fato, sentir ali. A gente entra na reunião e aí a Nadege já explica, então entra ela explicando tudo o que tá acontecendo ali, quem era quem, por que tava falando aquilo, qual era o posicionamento daquele político e, ao mesmo tempo, os áudios originais da reunião. E dá muito essa sensação ouvindo mesmo, né? Que você tá entrando lá, a Nadege vai descrevendo aquela sala, como é que tá… como é que as coisas estão dispostas, onde é que as pessoas estão sentadas, o que é que tem na frente delas. As sirenes ali ao fundo, as sirenes, né? Que não param de tocar. Você vai entrando mesmo ali na história, muito louco. E da série Quem Era Quem? Ana, quem que era o General Costa e Silva? Qual o perfil dele? Olha, Fernando, obrigada, gente, pelo espaço, né, para poder falar um pouquinho aqui desse processo. Eu gosto da fala do Geisel sobre o Costa e Silva, né? Que tá no primeiro episódio, falando que o Costa e Silva não só estava doente, como era preguiçoso. A gente coloca ali logo na abertura do primeiro episódio essa visão do Geisel sobre o Costa e Silva. Acho que era também uma figura que estava muito ligada, né? A gente vai explicar ao longo da série toda a questão da anarquia militar, né, de o quanto a ditadura não só não era um bloco unitário, monolítico, onde todo mundo concordava, mas também como havia ali o que o Geisel chamava de bagunça nos quartéis, né, uma questão de quebra de hierarquia muito grande dentro dos órgãos de repressão. Havia lugares ali nos porões da ditadura em que um capitão podia mandar muito mais do que um general ou um coronel. E o Costa e Silva, ele acabou funcionando um pouco como o patrocinador dessa anarquia. Ele soube muito bem transitar entre o grupo que era mais próximo ao Castelo Branco e a esse grupo que estava ali fermentando essa anarquia nos quartéis, não querendo seguir ali as questões de disciplina militar, que eram muito caras para o Geisel. Então, a gente vai tratar um pouco disso ao longo da série também. E eu acho que é uma pessoa que soube fazer essas costuras também com alguns apoios e chegou à presidência, né? Como ele disse ali no dia 31 de março, né? Quando o golpe estava em curso, que ele queria tomar conta daquilo tudo, né? E ele acabou tomando conta mesmo por um tempo. Não foi assim bonitinho que ele falou, né? Me lembro bem. Não, a gente tá sendo educadinho aqui. Tá bom. Eu gravei com e sem o palavrão e descobri hoje se o palavrão ia entrar. Não entrou, né? Não, entrou. É verdade. Tanto é que eu sei que não foi bonitinho assim que ele falou, não é mesmo? Ô, gente, Ana, o AI-5, vocês dizem isso também no episódio, é o decreto mais conhecido do período da ditadura. Foram vários, mas o AI-5 é o mais célebre, digamos assim. Por quê? Bom, eu acho que tem toda essa questão, né, dele ter sido um momento de endurecimento do regime. Ele é articulado ali, né? Até acho que a gente conta no episódio de uma forma bem interessante o quanto o discurso do Márcio Moreira Alves acabou ficando para o senso comum como o grande disparador do AI-5, como o grande motivo pelo qual o AI-5 foi decretado. E a história não… A gente vai contar ali com mais detalhes que a coisa não é tão assim. O discurso foi meio que usado como um bode expiatório para o entendimento de um grupo ali que estava ligado ao Costa e Silva, também ao general Jaime Portela, que tinham a visão de que o regime precisava ser endurecido. A gente tem, né, nos anos anteriores, algumas manifestações estudantis que aconteciam e que estavam ali incomodando muito o que a gente acaba chamando de linha dura. Talvez até o Gaspari não gosta tanto dessa expressão, mas uma ala ali mais que tinha essa intenção de endurecer o regime. E o AI-5 ele vem meio que para responder a muitos desses anseios. Acabou ficando célebre, como a Nadege diz, né? Por ter cassado habeas corpus, cassou uma série de direitos também civis e políticos das pessoas, foi responsável também pela cassação de funcionários públicos, de professores de universidades. E acho que uma coisa interessante, que ele não está exatamente no texto do ato, mas que ele tem a ver com o AI-5 e foi decretado logo depois, um ato complementar, a gente trata disso também no episódio 2, que ele vai, na realidade, prever a possibilidade de você manter pessoas presas por questões políticas em regime de incomunicabilidade por 10 dias.
E sem a possibilidade de soltura via justiça, que seria o habeas corpus. Exato. Então, o que acabava acontecendo na prática é que as pessoas que eram acusadas ali de subversão ou de estarem participando de algum grupo de oposição armada à ditadura ou não armada, enfim, elas passaram a poder ser presas e ficarem presas por 10 dias sem que essa prisão fosse oficializada e comunicada. Então, essa pessoa ela não conseguia nem ter acesso a um advogado, porque muitas vezes os familiares dela, os advogados ou qualquer pessoa que pudesse fazer alguma coisa ali, nem sabia que ela tinha sido presa. E esse período, ele era um período que favoreceu a questão da tortura, porque a lógica do aparelho de repressão era você prendia e você tinha muito pouco tempo para extrair daquele preso a maior quantidade de informações possíveis sobre outros contatos, outros pontos, outros aparelhos, como é que naquela época a ditadura também não tinha mapeado ainda todas as organizações. Então, isso favoreceu muito o trabalho. Eles tinham 10 dias para torturar livremente aquelas pessoas presas, obter essas informações e só depois essa prisão teria que ser oficializada. Então, tudo podia acontecer ali naquele período. Institucionalizou a prisão ilegal, a tortura e as mortes. Exatamente. Eu queria voltar com um episódio, com uma parte que me tocou muito, que foi a morte do estudante Edson Luiz. E saber de que forma esse episódio muda a forma como os estudantes atuavam frente à ditadura. Uma frase muito importante para mim foi: a partir daquele momento a ditadura tinha um corpo. Como é que foi isso? Fiquem à vontade. Bom, a história da morte do Edson Luiz começa a partir de um restaurante estudantil que havia no Rio de Janeiro, o Calabouço, que era um lugar que era muito frequentado por estudantes ali de diversos meios, principalmente mais pobres, né? Como a gente tem hoje restaurantes universitários, é que ele acabava concentrando várias instituições. E a grande questão é que houve ali um movimento por melhores condições do calabouço, que tinha uma comida muito barata, muito nutritiva, não muito apetitosa, talvez, e um local que começou a ser visto pela repressão como um âmbito ali de reuniões de pessoas naquele momento no movimento estudantil, mas esse movimento era realmente para que fosse melhorada a condição desse restaurante. E o Edson Luiz era, a gente chama, o protótipo do calabouçal. Ele era o exemplo de quem frequentava aquele local. Ele não era um subversivo, não era um agente político, era um rapaz pobre, secundarista, que tinha saído do Nordeste para estudar no Rio de Janeiro. E nesse momento de manifestação por melhores condições e de confronto, ele acabou sendo baleado e morto. Então a gente diz que é o primeiro cadáver naqueles anos, de confrontos entre o movimento estudantil e movimentos sociais em geral, e a polícia naquele momento. E acabou se concentrando nisso, no choque de você ter aquele rapaz tão jovem morto, de repente, por defender uma causa que era mais do que justa e que não tinha nenhuma relação com ser contra, a favor, como a forma o regime estava se desenvolvendo. Ele acabou concentrando nessa figura todas as insatisfações que havia com o regime militar. Acabou causando uma ebulição de todas as insatisfações de diversos setores sociais. A polícia tentou levar o corpo dele para o IML, os manifestantes não deixaram, levaram o corpo para ser velado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fizeram um enterro com milhares de pessoas, e a partir daquele momento ganhou-se uma imagem, A gente no jornalismo sabe a importância que tem essas imagens de momentos históricos, e a gente viu a imagem do corpo daquele menino jovem, sem camisa, caído, numa batalha ali de maneira completamente injusta. Então aquilo se tornou o foco de insatisfações e acabou sendo motivo de mais e mais manifestações. Que foi daí que surgiu a manifestação, a passeata dos 100 mil, Depois. Isso. Que reuniu muita gente, Ana? Não só os estudantes. Então, acho que a morte do Edson Luiz, ela acaba indo para esse lugar de ampliar um pouco o apoio da sociedade civil, assim, de outros setores da sociedade, a uma luta que já estava sendo travada pelo movimento estudantil há algum tempo, contra a ditadura. Então, fica muito claro ali, depois da morte do Edson Luiz, acontecem alguns confrontos e depois vem a passeata dos 100 mil, que é pacífica e que ali estão presentes artistas, músicos, tinha alas, a passeata. Então, tinha a ala dos artistas, a ala dos músicos, a ala dos professores universitários, a ala do clero. Então, alguns, inclusive representantes da Igreja Católica que tinham apoiado o golpe em 64, estavam ali naquela passeata.
também se manifestando e condenando o assassinato do Edson Luiz. Então foi um momento assim de ampliação assim dessa influência do movimento estudantil e da chegada de outros atores ali num espaço de contestação. Acabou sendo um marco importante para isso. Inclusive a foto, a gente tem essa foto, não sei se já está no site da CBN ou vai estar, mas tem a foto do enterro dele, né? Do velório, na verdade, que tem um Que é uma foto lá. bem emblemática também, Exato. né, Bárbara? E que esses documentos também a gente usou, né? A Ana usou muito, a Helena diz que a pesquisadora separou fotos e arquivos, até pra gente olhar e saber escrever também, né, Ana? Falar sobre essas imagens que dizem muito. Exatamente, exatamente. Acho que como a gente não tem, né, num podcast o suporte da imagem, a gente tá ali contando uma história sem esse auxílio, né, da imagem. Tem muita imagem, sim. Viu? Mas ao mesmo tempo tem essa a descrição que tem que trazer o ouvinte para dentro daquela atmosfera, né? A foto do Edson Luiz teve um pouco essa função pra gente na escrita, assim, né, de trazer ali uma descrição do que estava ali naquela imagem, do rosto daquelas pessoas, da forma como ele estava ali posicionado em cima da mesa. E tem muitas outras imagens também dos cortejos. Depois teve a missa de 7º dia dele também, que foi ali na Candelária e também reuniu muita gente. Com repressão. Com repressão. E foi uma das últimas manifestações, a passeata dos 100 mil acabou sendo uma das últimas manifestações pré-AI-5, né? Porque aí você vai ter um período longo pós-AI-5 em que essas manifestações estão completamente proibidas. Elas já não eram bem-vindas e não eram aceitas pela ditadura, mas é o momento em que o movimento estudantil tem o seu recrudescimento e quem quer atuar de alguma forma acaba sendo empurrado mesmo para a guerrilha, né? Eu quero falar um pouco do trabalho de vocês agora. Claro, a gente está aqui falando da história sobre a qual vocês se debruçaram para fazer essa série incrível que a gente tem ouvido. Mas eu quero saber do suor que custou isso aí. Porque eu acompanhei um pedaço, né, da Nadédia, da Bárbara, enfim, não de perto, mas de como é que tá indo e tal. E foi bastante tempo de trabalho, foi um trabalho duro. Vocês ficaram debruçadas sobre um material muito volumoso por 2 anos. Ana, conta para os nossos ouvintes, primeiro, sobre o material. Os documentos, os áudios, de quem eram esses documentos, como é que vocês tiveram acesso a eles? Bom, eu acho que assim, a gente partiu, né? A nossa base é a coleção dos livros do Gaspari. E aí, para construir essa série, a gente teve que voltar também para o que foi a base do Gaspari para construir essa coleção de livros. Então, ele tinha basicamente… Ele tinha, né, feito entrevistas com muitas pessoas e ficou muitos anos pesquisando. Ele tinha alguns materiais muito ricos, que só ele tem, que são áudios de conversas dele, entrevistas dele com o Geisel, que ele fez entre 94… Na verdade, ele estava entrevistando o Geisel desde 84. Mas num período ele começou a gravar essas conversas, então ele tinha esses áudios. Ele tinha também, ele teve acesso, né? E a gente teve acesso por tabela a áudios que foram gravados no gabinete do Geisel, do momento em que ele sabe que ele vai se tornar presidente, que ele foi escolhido como presidente pelo Médici, até o momento em que ele toma posse. Então, de um período de 73 até março de 74, ele tem um gabinete ali em que ele trabalha diariamente com o general Golbery Couto e Silva, com o Heitor Ferreira, que era o seu secretário, e que por ali passam outras figuras muito importantes com quem ele se reúne, com quem ele conversa, e tudo isso foi gravado, registrado, com o conhecimento deles, inclusive. Foi gravado de forma voluntária. O Hélio teve acesso a parte dessas gravações e é um material muito importante também para ele fazer o livro, e para a gente fazer o podcast também foi muito importante. E a gente tem também uma fonte rica, que são os diários do Heitor Ferreira, que também o Hélio usou muito para fazer a coleção. O Heitor, ele trabalhou com o Golbery. Com vários, né? Exatamente. E também com o Geisel, trabalhou com o Geisel na Petrobras, e ele tinha esse hábito de fazer todos esses registros. Então é um material riquíssimo, que dali daria para sair muitos outros podcasts. Posso imaginar, Ana. Dá fazer uma outras certa temporadas. Sim, vamos pensar nisso. Eu já penso nos diários de Heitor Ferreira, porque cada frase que tem ali, você desdobra um mundo. Ai, que legal. É incrível. Quantas vezes você chorou olhando para esse material e falando, meu Deus, eu vou ter que dar conta de organizar tudo isso? E como é que você fez essa organização? Como é que vocês pensaram os episódios? Como é que vocês dividiram a quantidade de informação que vocês tinham ali?
escolher o que é que vai enfatizar? Então, acho que assim, na verdade, quem acho que chorou mais do que eu foi a Helena Dias, que foi a nossa pesquisadora, porque ela fez esse primeiro mergulho em todo esse material. Ela ouviu muitas horas dessas conversas do Geisel com o Gaspar, ela ouviu muitas horas do que ele tinha ali de gravações e acessou. Ele tem uma… É incrível, eu tive a oportunidade de olhar também, porque trabalhei um pouco com ele, posso contar um pouquinho. Ele tem no computador dele fichas e mais fichas de acontecimentos de praticamente… anotados assim, diárias. Então, ele, ali, dia 31 de março de 1964, ele tem 1 minuto a minuto do golpe. Dia 1º de abril, ele tem 1 minuto a minuto do golpe. E aí, assim, qualquer data que você peça, ele acessa ali, ele tem… São muitas informações, muitas transcrições. A Helena fez esse primeiro mergulho. E aí, enquanto ela estava ali desbravando todo esse material… Eu e a outra roteirista que também trabalhou no projeto, a Paula, a gente se concentrou em tentar entender qual era a história que a gente ia contar. E aí, com isso, a gente contou muito com o Gaspar como norte, os livros como norte, porque a gente tinha que seguir mais ou menos a cronologia que ele coloca. A gente contou, lógico, né, que não dava para colocar todos os episódios, tudo que a gente queria contar. Então, muitas vezes a gente tinha uma dificuldade, por exemplo, da Helena trazer alguma coisa muito bacana que ela tinha encontrado ali no material, e a gente ter que falar, poxa, isso não vai dar para entrar, porque se a gente abrir essa janela aqui, a gente vai ter que ter mais 1 hora de narração só explicando. Sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar mais de perto com o Gaspari, pra gente definir melhor essas escaletas, o que para ele era muito fundamental também que entrasse, para dar um norte ali, né, do que a gente ia priorizar, ele teve um papel importante nisso também. Ele falava sempre pra mim, Ana, não dá pra colocar tudo, senão é o podcast de 3 meses. Era o podcast de 3 meses. Então, a gente teve que cortar muita coisa também. E, ao mesmo tempo, a gente, como é um produto, né, em áudio, que as pessoas também têm que gostar de ouvir, curtir. É um produto, não deixa de ser entretenimento. Então, a gente queria também explorar um pouco a questão dos personagens, do Gobri, do Geisel, trazer essas personalidades. E foi legal. Mistura de tudo isso. Acho que dá pra sacar qual era o jeitão, né? Sim, a Bárbara gosta muito de áudio. E aí tem uma coisa muito interessante. A Bárbara é a rainha do áudio dessa rádio, minha gente. E tem uma coisa muito legal, que é o uso da inteligência artificial. Isso é muito legal. Que áudios precisaram ser restaurados quando teve o uso de inteligência artificial? E como é que você fez? Onde você achou isso? Então, vamos começar. Como a Ana falou, a gente tem várias situações, né, em que esses áudios foram gravados. Então, por exemplo, as conversas do Gaspar com o Geisel têm uma qualidade ótima, né? A gente entende tudo e tudo mais. Mas já essas conversas que foram gravadas no gabinete do Geisel, desse gravador que ficava ali no meio, a qualidade não tá tão boa. Só que a gente tem uma preciosidade que o Hélio Gaspari tem a transcrição, mesmo desses áudios ruins, ele tem a transcrição de tudo. Então, a gente consegue saber o conteúdo mesmo que o áudio esteja com essa qualidade ruim. Mas no podcast a gente não tem essa possibilidade da pessoa ler, né, uma transcrição, legenda, né? Exato, enquanto ela está ali ouvindo. Então, inicialmente eu usei de uma forma mais simples, que foi usando programas que usam inteligência artificial para melhorar o áudio. Só que esses programas também têm uma limitação. Então, até um exemplo, assim, uma coisa engraçada que acontece quando o áudio está muito, muito ruim, você coloca lá e de repente ele te dá um áudio em inglês com o conteúdo nada a ver. Então, ele próprio se perde no meio dessa qualidade. E aí falei, meu Deus, a gente precisa achar uma solução, porque esses áudios são muito importantes, especialmente no episódio 4, que tem os diálogos do Geisel, uns diálogos muito fortes mesmo, com o Dali Coutinho, ali antes do Geisel assumir a presidência. E a base desse episódio são justamente esses áudios. Então, as pessoas precisavam entender. E aí, no rádio, o que a gente faz geralmente? Quando tem um áudio em inglês, enfim, outra língua que precisa de uma tradução, a gente coloca alguém para ler, um locutor, né? Que a gente, inclusive, fez isso algumas vezes com o Thiago Barbosa, que aparece muito aí nos episódios, aquela voz imponente do Thiago. Aparece de pijama vermelho no primeiro episódio. A gente que conhece imaginou ele. Eu tive que mandar uma mensagem e falar, gente… Só que aí, como são muitos áudios, e enfim, eu fiquei lá quebrando a cabeça tentando buscar uma solução um pouco melhor. E a gente tem ferramentas de inteligência artificial que conseguem clonar vozes, né? Isso é até perigoso, mas enfim, essas ferramentas fazem isso. Então, eu fui tentar clonar a voz do próprio Geisel para que a gente reproduzisse a fala dele na própria voz dele, só que com uma qualidade melhor. E aí, nisso, tem um trabalho de achar áudios, primeiro, que ele tenha uma idade ali parecida, porque, por exemplo, nessas conversas com o Gaspar, embora a qualidade esteja boa, ele está bem mais velho. Então, o tom não seria o mesmo. Ele estaria muito velho falando coisas que ele disse mais novo.
Então eu tentei procurar áudios com a qualidade ok e que tivessem mais ou menos ali aquela idade. E aí depois consegui chegar numa voz ok. Então, pera, eu tenho uma pergunta aí no meio. Claro. Você vai procurando, você faz um banco de vozes para a Exatamente, máquina para ela te exatamente. devolver com aquela voz exatamente a fala que você quer? Para ela me devolver uma voz que seja uma voz parecida. E aí, a fala, eu dou para ela a fala. Eu escrevo a fala, então a gente tinha as transcrições e eu escrevi. Tá. Mas aí, nesse processo também tem um trabalho muito humano, Tati, que é achar o tom. Sim. Porque você coloca ali na máquina, ela vai te dar um tom muito robótico. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente coloca vírgula onde não tem, a gente coloca uma palavra em maiúsculo, a gente coloca ponto. Então, assim, eu gerei frase por frase esses diálogos. Por isso que é uma coisa tão braçal. E embora a inteligência tenha aí uma importância, se não tiver um ser humano ali do outro lado, a coisa realmente não sai. Então, é basicamente isso. A gente tem os áudios do Geison com a qualidade muito ruim e a voz dele clonada, falando o que ele falou nos áudios originais. Demais, incrível, incrível. Eu achei isso mais legal, porque tava super curiosa para te ouvir como é que você tinha feito isso. E pra gente se despedir, Nadédia, no terceiro episódio de A Ditadura Recontada, você vai ouvir. Você vai ouvir os desdobramentos do que acontece depois dessa proclamação do ato institucional número 5. No segundo, a gente já começa a ouvir esse momento das manifestações, mas no terceiro já teve o golpe dentro do golpe, já é a ditadura da ditadura. A gente vê naquele momento do AI-5 que eles achavam que ali eles estavam instaurando a ditadura, sendo que a gente sabe que era uma Isso coisa que aconteceu veio 4 antes. anos antes. Exatamente. E aí é aí que a gente descobre quais foram as consequências disso, como se desenrolou a repressão. Uma coisa muito interessante do podcast é que a gente, além de descobrir fatos novos, a gente ouve em detalhes profundos e também com a visão do Hélio Gaspari, histórias que a gente já conhece da ditadura, que são muito conhecidas e muito ilustrativas daquele período, como a morte do jornalista Vladimir Herzog, que é um grande símbolo. Então, ao longo do terceiro episódio, a gente vê esse período mais sombrio da ditadura, também um pouco do desenrolar econômico do AI-5, porque o AI-5 também deu grandes poderes para o ministro da Economia da época, Delfim Neto. E nisso a gente começa a ver o desenrolar do milagre econômico, do milagre brasileiro. Então, o terceiro episódio é Muito legal. Importantíssimo. Vocês estão contentes? Sim. Muito. Muito, com certeza. Embora a vocês gente ainda esteja estiverem- trabalhando, né? Ainda estamos. Ainda não acabou. Acho que até o último episódio a gente ainda vai acabou. estar ali. Um episódio por semana, certo? Exatamente. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Então hoje saiu o segundo, o primeiro semana passada. Se você tá atrasado, corre atrás aí do primeiro que você não ouviu para poder te embasar bem para o segundo que foi pro ar hoje. E quinta-feira que vem tem mais. Nadédia Calado estava com saudade, parabéns e obrigada por estar aqui falando sobre o seu trabalho para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Tati, Fernando. Um beijo pra vocês. Uma honra estar de beijo. volta. Bárbara também, obrigada por estar aqui no Obrigada, Estúdio CBN. Tati. Bárbara, que às vezes está aqui no meu lugar também, né? No lugar do Fê. Quando o podcast acabar, eu acho que aí eu posso voltar a fazer às vezes, né? Por enquanto tá um pouco difícil. bem-vinda. Obrigada. Ana Straub, roteirista, obrigada por estar aqui e muito parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Tati. Obrigada, Fernanda. É um prazer. Sucesso com A Ditadura Recontada. Se não ouviu, vai ouvir, pô.